Olá, ouvintes do podcast Sou Espírita, do Departamento de Estudo do Espiritismo da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Sou Maria Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Sheila. Sejam bem-vindos. Nessa temporada, estamos refletindo sobre os desafios da vida em família. Contamos novamente com a nossa companheira Luciana Barbosa, trabalhadora do Centro Espírita Amor ao Próximo. Seja bem-vinda, Luciana. Te agradecemos a participação. Neste segundo episódio, vamos conversar sobre os impactos da pandemia na convivência familiar. Na seguinte questão: vivemos hoje, ao mesmo tempo, um afastamento estimulado pelas inovações tecnológicas em um contexto que, pelas circunstâncias trazidas pela pandemia, impõe uma permanência mais assídua e prolongada dentro dos nossos lares. Então te perguntamos: como atender às necessidades do convívio familiar, baseado no diálogo, diante desses desafios? A palavra é sua, Luciana. Olá, Beth. Olá, companheiros que estão acompanhando esse podcast Sou Espírita. Um prazer estar aqui novamente, conversando um pouco mais sobre as realidades das famílias, sobre a importância do nosso lar, desse encontro de almas dentro do lar, dentro de uma mesma casa. E em especial com essa pergunta, Beth, que você fez, em especial nesse momento onde a casa tem sido local de tudo, do trabalho, do estudo, da diversão, Acabou que nós precisamos fazer tudo dentro de casa, tudo juntinho, e isso aflorou em nós uma série de questionamentos, uma série de dificuldades e também de encontros que a gente não esperava, não é? Mas o tema hoje visa sobre a importância do diálogo e como isso nas famílias, como essa preocupação de um entendimento através da conversa, através do diálogo, como ele é fundamental. Ele é tão fundamental, ele é tão imprescindível, que a gente tem no livro Nosso Lar, no capítulo 20, chamado Noções de Lar. O André Luiz vai narrar para nós que a mãe do Lísias, do enfermeiro que atendeu o André Luiz no mundo espiritual, estava contando ao André Luiz que ela teve uma aula no mundo espiritual. Ela estava tendo uma aula sobre família, sobre relacionamentos. E o professor que estava dando essa aula era um professor de geometria. Que coisa interessante, Ele estava usando lá um triângulo para explicar as questões das equações familiares. E aí, quando ele foi falar de violência no lar, como começa a violência no lar, não é? Ele foi explicar sobre isso e a gente pensa, a violência no lar começa quando já está se gritando, usando de violência física, usando de conversa de baixo calão. E não, olha que interessante, meus amigos, que ele coloca. Ele coloca assim, abre aspas: e apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Fecha aspas. Olha que interessante. Quando é que começa a violência no lar? Quando os cônjuges, quando aqueles que participam daquele grupo familiar perdem o gosto de conversar. Então a gente vê a importância que a conversa, o diálogo tem dentro de um grupo, porque se a violência começa quando não se quer mais conversar, é porque para chegar a não querer conversar, a gente já não quer mais tocar, a gente já não quer mais ouvir. Quantas vezes a gente já não ouviu essa expressão, Nossa, eu não suporto nem ouvir a voz do fulano.
né? Ou então quando a gente ouve companheiros dizendo assim, quando eu ouço a voz do fulano chegando em casa, já me sinto até mal, não é? Então, é quando o gosto de conversar, o prazer de estar perto já foi embora, já começou a violência no grupo. Então, diálogo, meus amigos, não é só, às vezes a gente pensa em diálogo como uma conversa, senta os dois um na frente do outro, ou 3 ou 4, né? Ou quantas pessoas ali deveriam conversar, e começa uma conversa chata, pedante, acusativa, de apontar o dedo, não é? De falar, você fez isso, você fez aquilo. Não, diálogo não é só, é isso também, porque às vezes é preciso uma conversa dessa, mas não é isso só. Diálogo é todo momento que você tira para que você possa ouvir o outro, realmente ouvir, realmente prestar atenção, realmente decodificar o que está dizendo, porque ouvir o outro pensando em outra coisa não é diálogo. Né? Ouvir o outro sem se colocar no lugar do outro não é diálogo. Não é que às vezes a pessoa fala, e na hora que ela termina de falar, a gente fala assim, tá, mas e aquilo que você tinha dito? Né? Nem ouvimos o que a pessoa falou. Bom, então se a violência começa quando a gente vai perdendo a vontade de conversar, a gente vê 2 pontos aí. Primeiro, os espíritos que não querem essa família unida, os espíritos que não querem que essa família se fortaleça, eles vão influenciar na conversa. Eles vão influenciar na falta da vontade de conversar. A pessoa até teve vontade, mas aí recebe uma influenciação, não, deixa pra lá, não fala não, deixa assim, né, deixa correr, e aquilo aumenta de tamanho, aquilo vira uma discussão terrível. E o outro lado, a gente sabe que é através da conversa que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores espirituais se apresentam, ficam ao nosso lado e facilitam às vezes algo que demoraria meses, anos para ser compreendido por aquele grupo familiar, por aquele casal, mas que numa conversa envolvida pela espiritualidade, numa conversa intuída pela espiritualidade maior, é como se desatassem nós. É como se abrissem portas, é como se abrissem janelas de compreensão que às vezes demorariam anos para aquele grupo compreender e entender. Então o diálogo tem essas 2 características. Quando a gente não quer mais nem ouvir, né, nem querer ouvir mais, pode saber, né, que tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada nesse conjunto familiar, não é? E a proposta, quando nós nos propomos a conversar, a estarmos diante do outro, ouvindo e falando sinceramente, né? Não é falando daquele jeito que às vezes a gente se acostuma a falar com os de casa, de forma acusativa, de forma apelativa, de forma raivosa. Com os de casa a gente infelizmente acaba sucumbindo a essa tendência, não é? E a gente queria finalizar falando de um texto chamado A Importância do Diálogo. A importância do diálogo. O espírito Ivon Costa, psicografia de Divaldo Franco. Está no livro Terapêutica de Emergência. E aí o espírito, né, de Ivon Costa vai tecer várias colocações a respeito da importância do diálogo, e no finalzinho ele vai falar para nós que Jesus era um excelente dialogador. Que se teve uma coisa que Jesus teve conosco e nos ensinou também, foi a dialogar. Porque Jesus tinha a condição de ouvir e de falar com quem ele estava dizendo, né, com o seu interlocutor, da melhor maneira. Por quê? Porque ouvia. Então, se eram pequenos camponeses, lavradores, pessoas do povo, Jesus conversava com eles porque tinha ouvido o que eles tinham a dizer, né? Se eram sacerdotes do templo, se eram doutores da lei, Jesus conversava porque tinha ouvido o que eles tinham para dizer, não é? Se eram homens raivosos, se eram homens autoritários da sua época, Jesus também. Então, essa excelência do diálogo de Jesus começa sempre com
ouvir o outro. Depois que Jesus ouvia, Jesus fazia perguntas, não é? Jesus fazia perguntas. No diálogo, quando a gente pergunta ao outro, a gente abre uma ponte. A gente abre uma ponte de diálogo, não é? A gente permite que o outro atravesse a ponte e chegue até nós. Porque quando a gente vai com as nossas verdades, e muito foi isso que aconteceu nesse momento de isolamento social, cada um tinha uma verdade e acreditava nela e foi para o outro com a sua verdade. Mas quando a gente possibilita uma ponte, perguntar, e então a criatura atravessar a ponte, aí o diálogo fica mais compreensível, não é? Então, meus amigos, e a gente não pode esquecer, né? Ivon Costa fala aqui nesse texto, né? A doutrina espírita foi uma doutrina que ela foi baseada em diálogos de Kardec com o mundo espiritual, perguntas, colocações, afirmações, trocas com o mundo espiritual, né? Nós estamos numa doutrina baseada no diálogo com o outro mundo, né? Com o mundo espiritual. Quem dirá então a importância de nós conversarmos com os nossos e sempre nos lembrando, né, meus amigos, toda intenção boa tem um grupo de espíritos ali para sustentar, em especial quando estamos falando de família. Há espíritos que nos querem muitíssimo bem, há espíritos familiares, há espíritos amigos de longas encarnações que querem muito que esse grupo dê certo, que esse grupo se afinize, que esse grupo finalmente consiga ficar junto de uma forma que faça com que todos os membros tenham condições de crescer espiritualmente. Então, toda vez que a gente está imbuído dessa intenção verdadeira, esses amigos se apresentarão, essa conversa será de uma outra forma e repetimos, podem acontecer ali aberturas, podem acontecer ali situações que clareiam às vezes o que nós demoraríamos anos só com atitudes para resolver, não é? Então, que Jesus nos abençoe a todos, que Jesus nos fortaleça a nossa boa vontade com os nossos, nos fortaleça a nossa boa vontade com aqueles que estão próximos de nós, porque sabemos que muitas das vezes são esses que nos fazem sofrer, mas porque estão mais próximos, é mais fácil a gente ver as dificuldades, é mais fácil a gente ver as limitações, mas a certeza de que Jesus jamais desampara a nossa boa vontade de crescermos juntos. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo episódio. Suas considerações são pertinentes para todos nós. Devemos exercitar a empatia no dia a dia em família, para que o amor floresça em nossos corações e ilumine as consciências do grupo familiar. Obrigada, Luciana. Obrigada aos ouvintes. Esperamos vocês para o 3º episódio, no qual vamos refletir sobre filhos difíceis, familiares problemas. Abraços e até lá!